Hoje eu resolvi começar com uma música para te animar um pouco. Isso daqui se chama Projeto Sola. Tá o nome aí, né? Dá para você ler, esse Advento Tour. É muito lindo. Às vezes você fica escutando coisa que não te leva a nada, que não edifica, que te faz ainda pensar besteiras. Coloca uma musiquinha que vai edificar a sua vida. É muito... Vou parar um pedacinho aqui. Conosco habitar encarnado, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos. Muito lindo, né? Do que é que nós vamos falar hoje aqui? Qual é o nosso assunto de hoje? O assunto de hoje é o seguinte, né? Como é que você pode ter certeza de que Cristo é o que é? Como é que você pode ter certeza do que Ele fez na sua vida? Será que tem gente aí tentando te enganar? Será que tem gente tentando te levar para uns caminhos estranhos? Pois bem, lá na época do apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma, e ele escreveu algumas cartas da prisão. Então, ao invés do apóstolo Paulo estar preso, reclamando, choramingando, coitado de mim, ele está ali, escrevendo carta para as igrejas, ele está pregando para as pessoas que têm que tomar conta dele, porque quando ele era preso, ficava o tempo todo uma guarda com ele, era uma guarda da alta elite de Roma. E assim ele conseguiu pregar para uma faixa da população que era muito difícil de ter acesso ao Evangelho. Bom, mas o apóstolo Paulo, lá na prisão, ele escreve uma carta para a igreja da cidade de Colossos. É uma cidade que tinha sido muito grande, muito importante, mas ela era suscetível a terremotos e ela acaba ficando reduzida assim, a uma cidadezinha muito pequena, muito humilde. E havia uma igreja lá, que não foi o apóstolo Paulo que plantou, mas ele manda uma carta para essa igreja. E detalhe, é a única carta que ele manda para uma igreja que ele nunca foi, ele nunca esteve ali. E nessa carta ele coloca questões importantíssimas, porque eles estavam sendo assediados por falsos mestres, por judaizantes. Era um pessoal, eles eram egressos, eles eram provenientes do paganismo. Começou a ocorrer um sincretismo dentro da igreja, fizeram uma mistureira de judaísmo com paganismo. Bom, começaram a bagunçar tudo, começaram a bagunçar até mesmo o que era Jesus. Então, para dar uma ordem, para dar um norte para esse povo, ele escreve essa carta. E eu vou ler um pedacinho dela, chama a Carta aos Colossenses, né? São os habitantes de Colosso. Na realidade, aqui é uma carta para a igreja de Colossos, mas que se aplica para qualquer igreja de qualquer tempo, para qualquer pessoa, o tempo todo no mundo. Então, se você pegar ali a carta de Paulo aos Colossenses, lá no primeiro capítulo, olha que ele está falando aqui da importância de Cristo, o que Cristo fez, qual é a superioridade de Cristo, qual é a magnificência de Cristo. Então, vamos ler aqui um pedaço, olha. Então, não vou ler o comecinho, eu já vou direto para o versículo 13. E eu grifei aqui de amarelo pela importância do que está escrito. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, e se você não recebeu, está em tempo de você receber, Deus te resgata do domínio das trevas, porque o ser humano é um ser caído que vive sob a escravidão do pecado. Quando você aceita Jesus, ele te resgata desse domínio das trevas. E vamos falar, hein? Você acha que viver no domínio das trevas é uma coisa boa? E nos transporta para o reino do seu Filho amado. Então, é Paulo colocando isso para a igreja de Colossos, que você não vive mais no domínio das trevas.
que você foi transportado para o reino de seu Filho amado, e aqui você tem a redenção, o perdão dos pecados, porque o que faz separação entre o homem e Deus, o que provoca a ira de Deus, a ira justa e santa, é justamente os pecados. E Cristo paga por esses pecados. E Cristo é pouca coisa? Não. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos continuando aqui, que é muito lindo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo domina sobre tudo. Sabe? Às vezes você tem medo que fizeram um trabalho para você, uma coisa terrível, tem força das trevas querendo destruir a sua vida. Pois Cristo está acima de todas as coisas aqui no céu e na terra. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Não importa esses exércitos do mal que existem, porque Cristo está acima de tudo. Fala que todas as coisas foram criadas por Ele, então Cristo participou da criação do mundo, mas não foi só criada por Ele, foi criado para Ele. Continuando aqui no versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus é Deus. Jesus veio na forma de homem, então ele era homem e era Deus. Ele morre e ele ressuscita e está vivo para sempre. Teve mais gente que ressuscitou na Bíblia? Teve. Só que essas pessoas ressuscitaram e morreram. Cristo não. Cristo ressuscitou e nunca mais vai morrer. Ele venceu a morte. Ele é o primeiro. E quando você recebe Ele como seu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. Você faz parte de uma nova raça que vai habitar com Deus, com Jesus, nos novos céus e na nova terra. Você percebe a importância que é isso daqui? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Então, a reconciliação entre a humanidade e Deus se dá através da morte de Cristo. Só que é para todo mundo? Não. É só para aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E como é que você recebe? Você tem que se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou aqui entre nós, morreu naquela cruz pelos seus pecados, que Ele pagou o preço que você teria que pagar, que Ele pagou pelos seus pecados. Morreu. Seu precioso sangue foi derramado. Ele foi um sacrifício perfeito para Deus. E aí Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vence a morte. Depois Ele sobe aos céus e Ele voltará. Se você se arrepender dos seus pecados, da sua vida errada, se você crer nisso, confirmar isso com a sua boca, falar para os outros, você está salvo. Você vai ser inculpável na presença de Deus. Olha que delícia. Em vez de você ser um inimigo de Deus, em vez de você ser um motivo da ira de Deus, agora você se apresenta limpinho para Deus. E é instantaneamente. É você se converter, puf, você está justificado perante o Senhor. Então, é muito lindo a gente ler esse começo da carta de Paulo aos Colossenses. É uma coisa para você falar assim, puxa vida, eu posso ter certeza mesmo. Olha o que Cristo é. Aqui está falando que Cristo está acima de tudo, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
que ele está acima de qualquer potestade, de qualquer soberania, de qualquer coisa que esteja no céu ou na terra, e que ele é quem reconcilia a raça humana, mas não é para todo mundo, é só para os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ele reconcilia com Deus. Não precisa fazer nada, nada. Se você receber isso, você está salvo. E aí você vai viver uma vida louca, desregrada? Não. No vídeo anterior, eu já comentei sobre isso. Então, o apóstolo Paulo continua aqui ainda. Se a gente andar um pouquinho e for lá para o capítulo 3, Colossenses é uma carta curta, viu? Se a gente for lá para o capítulo 3, agora ele fala qual é o procedimento, como é que você deve andar com Deus. Você recebeu o Senhor Jesus, você crê em tudo isso que eu falei. Agora, como é que você tem que andar? Qual deve ser o seu proceder para agradar a Deus, para agradar a Jesus? Então, vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando você aceita a Cristo, você morre para o mundo e você nasce para uma nova vida. Quando você se batiza publicamente, é para mostrar isso, que você morreu para a sua vida antiga e que você ressuscitou para uma vida nova. Você estava morto no pecado e agora você ressuscitou com Cristo. Então, agora que você ressuscitou com Cristo, você tem que ter a cabeça nas coisas de Cristo. Você tem que ter a cabeça nas coisas lá do alto. Continuando aqui. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A gente vive num mundo em que não existe mais imoralidade. Se te faz bem, se você está feliz, se você não está prejudicando ninguém, ok, a vida é sua, tudo bem. Mas não é o que a Bíblia fala, ó. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Sabe? Ouviu o metal, que você só pensa nisso? Isso é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ele está te dando algumas regrinhas de conduta. Essa lista exaustiva, é só isso que você tem que evitar? Não, depois ele ainda continua falando sobre a mentira, etc. Mas a essência aqui agora é a seguinte: você vivia uma vida errada, você morre para essa vida errada, ressuscita com Cristo. Onde é que tem que estar a sua cabeça agora? Nas mesmas coisas que estavam em outrora? Não. Agora sua mente tem que estar nas coisas do alto, nas coisas novas. É assim que você vai sair de uma vida de tristeza, de uma vida de sofrimento. É você aceitando o Senhor Jesus e depois você levando uma digna condizente com aquilo que Cristo fez por você. Que você tenha uma excelente, maravilhosa semana, muito abençoada. Não custa nada você curtir, compartilhar. Um grande abraço, tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.